Olá pessoal, boa noite. Vamos voltando aqui para os nossos comentários acerca do nosso direito administrativo. Olha, antes de começar esse nosso bate-papo, digamos assim, quero mandar um abraço para o meu colega da Justiça Federal, caro Júlio César. Valeu, Júlio, obrigado pelas dicas. Ele me disse, Sidney, você fala e não traz exemplo. Beleza, eu faço meus slides, bem resumido, mas hoje eu vou fazer um breve comentário sobre o sujeito, o conceito, e vou trazer aqui para você quais são as figuras componentes do sujeito no ato administrativo. É um tópico extenso que eu poderia falar meia hora, mas eu fiz só nocional para você depois estudar. Tá? Estude aí, procure na internet, ache uma obra, né? Dentro da administração pública, dentro da estrutura da administração pública, nós temos, dentro das diversas entidades, o famoso sujeito. Quem são os sujeitos, as pessoas na administração pública? Nós temos uma divisão: administração pública direta e indireta. Eu já falei com vocês acerca dessas diferenças, direta e indireta. Mas como estamos falando do sujeito ao ato administrativo, a pessoa do ato administrativo, quem executa um ato com prerrogativas da lei, aquele que realmente faz a administração girar, digamos assim, impulsiona a administração pública. Então, as pessoas, os sujeitos são, na administração direta, temos as entidades estatais, né, que são União, Estados, Distrito Federal e município. Tá? Na administração pública direta. Na administração pública indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas e as empresas de economia mista. Já falei sobre isso, comentei. Por exemplo, uma autarquia, um exemplo de uma autarquia, a Previdência Social. Tá? É uma autarquia. Temos uma diversidade de autarquias, tanto na esfera da União, como na esfera dos estados. Ok? Essas pessoas são o sujeito no ato administrativo. São elas que impulsionam a administração pública. Mas, olha que interessante, se eu pensar, mas temos aqui a União. A União, por si só, não exerce um ato administrativo. Tá? Ela precisa, obviamente, de uma pessoa que a represente dentro das suas diversas esferas. Poder executivo, legislativo, tá? São duas esferas. Nós temos no poder executivo os ministérios. Temos nos estados as secretarias, que têm os seus secretários. Secretário, ele exerce um trabalho numa secretaria, é uma pessoa física, tá, que executa os atos naquele ente da administração. Então, a administração por si só não impulsiona, não exerce nenhum ato. Há necessidade de uma pessoa física, de alguém com permissão para exercer. Ok? Mas qual? Dá um exemplo de um ato da administração. São N's.
um órgão fiscalizador, um órgão arrecadador, tipo uma autarquia, temos a, a Fazenda Nacional, tá? É um órgão arrecadador da União e tem um representante dessa autarquia. Tá? Temos nos estados os secretários, secretário de Segurança Pública. Ele executa uma diversidade de atos administrativos, portarias, né, essa de coisa. E o governador também, ele, no Poder Executivo, ele exerce uma série de ato administrativo, nomeação de funcionário, por exemplo, ele elabora um projeto de mudança de lei. As nomeações dentro da respectiva unidade da federação, dentro do estado tem as nomeações, é um ato administrativo. Nomeação de servidor público é um ato administrativo. Muito amplo. Então, as pessoas são essas que eu acabei de falar para você. São os sujeitos do ato administrativo. Ah, mas se quer um conceito, o que é sujeito? É aquele a quem a lei atribui competência, aquele secretário de justiça, aquele ministro, por exemplo, para praticar o ato administrativo. Beleza? Porquanto não obstante, mesmo a competência, e também há necessidade dessa pessoa ter a capacidade para exercer a atividade. Capacidade no âmbito do direito civil, nos moldes do Código Civil. Tá? Na verdade, não pode qualquer cidadão exercer um ato dentro da administração. Isso é bem interessante, bem amplo. Então, a lei permite que um secretário da Segurança Pública faça algo, que o ministro de Estado faça algo. Esse é o sujeito que representa, a pessoa física que representa o sujeito, representa uma entidade da administração pública. É muito amplo. E sim, em todas as esferas, da União, Estado, Município, Distrito Federal. Né? É um tema, pessoal, muito batido no direito administrativo. A doutrina, ela tece uma série de situações que eu não vou comentar com você e deixo que você pesquise. Eu trouxe, na verdade, um resumão do que é o sujeito. Beleza? Compreendido? Qualquer coisa, a gente volta a falar sobre isso. Depois eu vou falar sobre o objeto. O que é objeto? Bom, depois a gente volta sobre isso. Mas por hora é isso. Eu agradeço a sua atenção, espero que você goste, leia bastante. Temos muitos concursos abertos no Brasil, especialmente nos tribunais. Dê uma olhada. Esse tema aqui é um tema do edital do TRF3, tá? O tribunal que abrange Mato Grosso do Sul e São Paulo. E todo concurso cai um pouco do ato administrativo. Até posso achar uma questão para você, que isso eu acho uma questão bem rápida aqui para você, se quiser, né? Dá uma olhadinha sobre concurso. Eu vou aqui na internet, já acho já uma questão falando sobre concurso, né? Sobre ato administrativo. Um pouquinho só. Beleza, turma? Vamos lá. Estou pesquisando para você aqui sobre ato administrativo. Concurso, ato administrativo. Tá? Concurso, questões, aqui, ó. Questões de direito, atos. Acabei de achar aqui. Ato administrativo. Você vai achar bastante concurso. Tá?
Deixa eu achar aqui para você uma questão. Ativo. Deixa mais um aqui. Em relação aos requisitos. Aqui, ó. Em relação aos. Olha como que aparece no concurso para você. Em relação. Esse aqui é um concurso que eu achei em 2019. Tá? Em relação aos requisitos e elementos do ato administrativo, assinale a alternativa incorreta. Em relação aos requisitos, barra, que são duas opções, requisito e elemento. São mera nomenclatura. Não podem ser objeto de delegação, edição de atos de caráter normativo, decisão, recurso administrativo em matéria de competência exclusiva do órgão da autoridade. Olha que interessante. Competência é o poder decorrente da lei conferido ao agente administrativo para o desempenho regular de suas atribuições. Corretíssimo. A finalidade é o resultado que a administração deve alcançar com a prática do ato, é aquilo que se pretende, que se objetiva. Finalidade, perfeito. O objeto consiste na situação de fato e de direito que gera a necessidade da administração praticar um ato perfeito. Tá? Aqui, se fosse responder, seria a letra A. Não podem ser objeto de delegação. Olha aqui, não podem ser, pode sim, não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, decisão, recurso administrativo, matéria de competência exclusiva do órgão. Ele seria, se fosse responder, seria a letra A. Tá? Então, procure coloca no Google mesmo, você vai achar aí, prova de concurso, ato administrativo, CESP, tem a CESP, a UNB, tem a Fundação Getúlio Vargas. Você vai achar uma imensa quantidade de questões que tem até gabarito. Alguns você acha um gabarito. Tá? Pratica isso. Tem que praticar, não tem como não praticar. Tá? Eu falo para você que você tem que fazer lá fazer sua tarefa, de pesquisar. Depois eu vou passar mais algumas questões de concurso, separar algumas para você aqui. Os atos administrativos, os atos internos são aqueles que praticados no âmbito. Muito, muito bom, tem coisas bem tranquilas. Senhora, é simples, muito simples. Mas se você não conhecer individualmente o que é objeto, né, o que é competência, o que é a forma do ato, a finalidade, o que a União pretende fazer, o que o Estado pretende fazer. Então, é importante você fazer aqui na prática, olhando as questões de concurso. Ou vai no próprio Google, você acha. Tem tantos artigos falando sobre isso. Ok, turma? Depois eu vou falar com você sobre o objeto. Vamos falar um pouquinho mais sobre o objeto, um conceito, trazer alguns exemplos. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Estude bastante, porque o segredo de aprovação em um concurso público é estudar de forma repetitiva. Não é só uma mera leitura. Especialmente para o nível médio. O nível médio é simples, mas não é. E o nível médio cai esse tipo de questão que eu falei para você aqui. Nível segundo grau, né? Então, cai essas bobeiras. Eu acho que é conceitual. Mas se você quiser passar no concurso público, tem que fazer. Você tem que separar, faça à mão mesmo. Conceitue individualmente o que é um, o que é outro. Né? O que é uma finalidade? Qual que é a finalidade? O que é o motivo? Tá? Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.